Você com certeza deve ter visto que a Ilha do Marajó voltou a circular durante essa semana pelas redes sociais, após o vídeo, a música de uma cantora que viralizou, onde ela cita o caso de desaparecimento de criança nessa ilha. E após esse vídeo, começou a aparecer diversos testemunhos de pessoas pelas redes sociais, onde elas contam casos de exploração sexual de menores e até mesmo tráfico humano que acontece por lá. E caso você não saiba, essa ilha ela fica no extremo norte do estado do Pará e ela possui 16 municípios, sendo que 14 desses 16 municípios possuem o pior IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano do país, ou seja, é uma região onde reina a extrema pobreza no meio da população. E é sabido que a Damares, que hoje é senadora, lá em 2019, quando ela foi ministra dos Direitos Humanos, ela tentou denunciar os abusos que aconteciam nessa ilha. Só que naquele período, o Brasil vivia uma cegueira ideológica tão grande, tão absurda, que politizaram essas denúncias, as falas da Damares. Ela foi tida simplesmente como uma crente maluca perturbada das ideias. Tanto que o próprio Ministério Público do Estado do Pará e outras entidades federais questionaram a Damares sobre essas acusações. E não satisfeitos em criticarem a fala da Damares, em 2022, quando ela voltou a citar as atrocidades que aconteciam naquela ilha durante o culto de uma igreja evangélica, o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo uma indenização de 5 milhões de reais da Damares por danos sociais, morais, coletivos, alegando que ela não tinha prova de nada daquilo que ela estava falando, que tudo aquilo que ela estava falando, ela estava tirando do imaginário criativo dela. Aí a gente vai atrás na história e vê que casos de exploração sexual infantil e tráfico humano já são investigados naquela região há décadas. Só para você ter uma ideia, no início de 2006, o bispo Dom José Luiz Azicona, lá de Marajó, ele apresentou uma denúncia para o chefe de gabinete do então presidente Lula e para o presidente da Câmara de Direitos Humanos. Segundo esse bispo, adolescentes estavam sendo vítimas de exploração sexual no município de Portel. E logo após essa denúncia, foi-se instalado um inquérito de investigação a pedido da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. Isso ainda lá em 2006. E o que os relatórios dos agentes responsáveis por essa investigação na época apontaram? Apontaram o envolvimento de políticos nos casos de exploração sexual e infantil em toda a região. Políticos esses que já contavam com toda uma rede de apoio de taxistas e de hotéis que existiam por lá. E essa investigação descobriu, e isso consta no relatório, que os vereadores, os políticos da região, além deles abusarem diretamente de diversas meninas, também havia uma oferta de que, a depender do turista que chegasse na região, esse turista receberia uma oferta para se divertir com meninas entre 10 a 12 anos. Bastava ali se negociar os preços com esses políticos. E a maioria desses esquemas também girava em torno de aliciar as meninas para que elas fossem se prostituir em Belém, e de lá elas eram levadas para a Guiana Francesa e depois até mesmo para a Europa. E quando a gente chega no relato das vítimas desse município que estão lá nesse relatório, a gente lê coisas do tipo: uma mãe conta que sua filha foi estupro por um determinado vereador da cidade, e que esse vereador também já havia abusado de diversas outras meninas, todas elas abaixo de 14 anos. Segundo o depoimento de uma outra menina, e essa já era maior de 18 anos, ela conta que teve um breve relacionamento com esse vereador em questão. E segundo ela, ele chegou a oferecer dinheiro para ela para que ela deixasse ele ter relações com a irmã dela de 13 anos de idade. Uma outra menina também conta que ela também foi abusada por esse mesmo vereador e que ele havia ameaçado ela de não poder mais retornar para a escola e que ela e a mãe dela passariam fome se ela não obedecesse ele, se ela não fizesse tudo o que ele mandasse. Uma outra menina estava escondida na zona rural na casa de seu pai, fugindo da exploração de um outro morador da região. E o detalhe é que esse vereador em questão, que eu citei anteriormente, ele era filho do vice-prefeito do município. Fora os relatos de meninas de 13 anos que eram retiradas, levadas de sala de aula para serem exploradas por um vereador na casa de um outro vereador. Eles tinham uma residência lá na região só para executar esse tipo de exploração. E esse relatório ainda aponta que o pai de um desses vereadores acusados, que era vice-prefeito da região na época, ele ficou indignado porque a mídia havia estampado esse caso em rede nacional na época, porque segundo ele isso era mentira, isso era algo que não acontecia na região dele. E nesse relatório os agentes dessa investigação se mostram espantados porque a Câmara Municipal não movia uma palha, não tomava uma única providência frente a todos os casos que aconteciam e que eram denunciados na região. Eles ainda falam que desde lá que havia sido
sido denunciado diversas ocorrências sobre abusos e, né, a abertura de inquérito lá em Brasília, que os vereadores da região simplesmente se recusaram a abrir uma sessão para discutirem a questão. Assim, o fato é que todas essas atrocidades em que uma mãe recebe um botijão de gás para que ela se contente e esqueça que a filha dela foi abusada e essa filha será novamente quando eles quiserem que ela seja abusada e que ela fique calada, caso contrário, ela será morta. Todas essas atrocidades já eram expostas, já eram registradas aí pelos anais da justiça brasileira. Tudo isso já desde lá 2006. E hoje, por lá, até onde eu andei lendo, essa questão já virou uma coisa tão normal, tão comum, que hoje são os próprios pais que fazem os filhos e que ofertam os seus vários filhos para se prostituírem em troca de 20, 30 reais, em troca de um pedaço de carne e de um vidro de óleo. Até porque é sabido que nem o judiciário e nem o executivo local, eles não têm nem nunca tiveram interesse nenhum de acabar com essa questão por lá. E todos os acusados que foram citados nesse relatório aí, eles seguem impunes até hoje, desde lá 2006. E com certeza hoje estão aí com negócios muito mais avançados nessa área. E, gente, quando eu tenho conhecimento desse tipo de coisa, quando eu entro em contato, eu só não entro em um estado de desespero. Uma depressão não se apossa de mim simplesmente porque eu tenho plena convicção de que existe um Deus que não dorme. E daí aqui você poderia entrar em uma outra questão, né? Ah, mas se Deus não dorme, por que ele permite esse tipo de coisa acontecer com gente inocente? O que já entraria aqui em uma outra seara que não vem ao caso. Mas o fato é que esse Deus, um dia, ele irá julgar não só quem pratica a maldade, mas quem se cala perante a maldade. Disso eu tenho certeza.